no começo, no final de temporada, porque até agora o Flamengo não ganhou nada. A grande verdade é que o Sampaoli não estaria mais no Flamengo se não fosse o presidente do clube, porque é o único cara que está querendo segurar lá. Inclusive ele marcou reuniões lá, ele e o Sampaoli, só os dois, porque o comando do futebol do Flamengo já não conversa mais com o Sampaoli, né? Então o presidente do Flamengo é que tem essa conversa e ele é que está segurando o Sampaoli, porque se fosse pelos outros, esse cara já não estaria mais no comando do Flamengo, né? Então esse é o problema. Eu acho que é muitos problemas para um time só, né? Ainda mais a grandeza que é o Flamengo. Vem com aquela crise lá da briga, ali já deu problema, enfim, as crises continuam. Então, o Flamengo, olha, eu acho que o Sampaoli está com seus dias contadinhos. E é muito difícil reverter, mas a gente está falando aqui, claro, de uma história gigantesca, de um clube que tem uma história grande no futebol e de grandes viradas, né? E 1-0 tudo pode acontecer. Mas do jeito que tá, ou eles se unem lá para tentar buscar esse título e depois se fecha o pau lá, mas muito difícil o Flamengo conseguir reverter desta forma, do jeito que anda, né? E teve muita polêmica no final de semana, porque até um áudio vazado na transmissão da oficial lá, a transmissão que tinha, a emissora que tinha os direitos de transmissão, dos repórteres, narradores, comentando no intervalo de partida, um dos repórteres ali, um áudio vazou, ele criticando a postura do técnico Jorge Sampaoli, porque ele disse, era só ter repetido a escalação que ganhou do Botafogo no Campeonato Brasileiro, que aquele time foi o time com o Sampaoli que melhor teve atuação, né? Melhor jogou. E ele nem isso não consegue fazer, parece que ou é superstição, ou é alguma mandinga, mas ele não entra em campo com o mesmo time 2 jogos seguidos. E aí o Flamengo é que se complica, porque dentro de campo o time perdido. No meio de semana pro Atlético Paranaense tomou um 3-0 lá que nem viu a cor da bola, com Thiago Maia na lateral esquerda, com o Davi Luiz jogando de volante, que fazia anos que o Davi Luiz não jogava de volante. E aí entra para uma final de Copa do Brasil perdida, e o time perdido e ele cada vez mais isolado no comando do Flamengo. O Flamengo parece aquele filho de mimadinho assim, sabe? Que não gosta de trabalhar, não gosta... Tá nessa fase assim. Porque os caras já ganharam tudo, né? Ao contrário, o São Paulo é aquele filho que precisa trabalhar, correr atrás, pegar o ônibus. Quanto tempo o São Paulo não ganha o título? E nunca ganhou a Copa do Brasil, né? Cara... Então tá mordido, quer ganhar a primeira vez a Copa do Brasil. Ou acontece algo muito espetacular pro lado do Flamengo, mas está muito na cara que o São Paulo tem tudo para levar esse título, né? São vários anos aí sem ganhar nada. O elenco você percebe que está muito afim, né? E trouxe reforços, né? Lucas Moura, o James Rodrigues... O Rafinha, que foi jogador do Flamengo naquele ano de 2019, que ontem não deixou o Bruno Henrique jogar, botou o Bruno Henrique no bolso. Então o Flamengo também tem dificuldades, mas o São Paulo mostra que quer esse título, porque é um título histórico também para o time do São Paulo. Sim. E a gente tem um lance pós-jogo, Charles, para a gente colocar na tela. Bota aí. É uma cena de bastidores. Enquanto o Dorival estava na coletiva, olha lá, quem apareceu? Gabigol mandando beijo pro ex-treinador. Saudade do ex, será? Isso aí foi uma outra bobagem que a diretoria do Flamengo fez, né? A desgraça do Flamengo nesse ano já começou por causa dessas bobagens aí. Então, você não manda embora um treinador que tinha conquistado tudo ano passado, praticamente tudo, né? Então... E pós-Dorival... continuou sem acertar, né? Porque Exato. Trouxe o Vitor Pereira, que não deu certo. Depois foi buscar o Sampaoli, muito menos, né? O Flamengo é o tipo do case que você deve usar para não fazer em algumas situações, né? Então tá muito claro. Se você não tem gerência naquilo principalmente no futebol, que é o principal produto, né, dos clubes, como é o caso do Flamengo, se você não tiver uma gerência no comando ali do futebol, você acaba fazendo bobagem. Você tira aquilo que está dando certo para trocar aquilo que acha que vai dar certo e não deu. Que é o caso do Sampaoli, dos outros treinadores que vieram. Sei lá. Eu tô vendo o Flamengo bem perdidinho, viu? Tá bem perdido no comando, na gestão, o Flamengo bem perdido em vários temas, né? Extracampo principalmente. Depois do Jorge Jesus, que foi o ano mágico do Flamengo, 2019, o Flamengo passou por Rogério Ceni, Maurício Souza, Domenech. Aí você pega um exemplo como é o Palmeiras. Renato Gaúcho, Dorival. Pô,
Paulo Souza, Vitor Pereira, de 2019 para cá. De 2020. É muito treinador para um time Acho só. que são 8 de 2020 para cá. Tá certo que eles têm dinheiro, né? Mas estão jogando dinheiro fora, né, meu filho? Você pega aí o Palmeiras. De vez em quando lá, a coitada lá da Leila, coitada. Né? Coitado sou eu. Coitada. Mas eu acho ela uma excelente presidente, né? Eu acho. Ela tem postura, ela tem convicção, não tá... Ela recebe pressão da torcida organizada e dos torcedores do Palmeiras, que são exigentes, e com razão, né? Mas ela segue uma linha. Ela não troca treinador toda hora, ela vai investindo no clube, vai investindo em patrimônio. E entendeu? se eu não me engano, o Palmeiras nos últimos anos, 3 anos, se eu não vai me vendendo engano, jogador, fazendo receita. são 8 títulos nos últimos 3 anos. Claro. O Palmeiras não se perdeu. Não, o Flamengo tá meio perdidinho. E agora, no final de semana, se a gente for falar agora de brasileiro, diminuiu a diferença para o Botafogo. Lembra que eu falei? Botafogo que não se cuide. Diminuiu, porque aí o Botafogo também tá com problema lá. Perdeu o Tiquinho Soares, tá machucado. Quantos jogos tem ainda, Jota? Tem bastante, tem uns 15 jogos, acho que, pela frente. Se o Botafogo perde mais uma, o Palmeiras ganha outra. Já são 4 pontos para 15 jogos, cara. Já era. O Palmeiras passa. Se o Botafogo não tomar cuidado, o Botafogo vai perder o título mais ganho dos últimos tempos. E aí, a gente voltando a falar de Vamos Flamengo voltar aqui e do São Flamengo Paulo, e São Paulo. mas pensando no brasileiro, semana que vem o Flamengo tem o jogo de volta contra o São Paulo. Acho difícil o Flamengo virar, reverter. Também acho. Pela situação extra-campo e dentro de campo. Porque dentro Só de campo se não o se acha. elenco... Se o elenco fechar. O elenco fechar e jogar Porque com outra pegada. Pelo técnico não vai Chegar fazer. aqui o Gabigol e mais o Bruno Henrique, não sei quem lá. Ô, rapaziada, aqui, ó, por nós. Por nós e pra torcida, um exemplo, né? Por nós, pelo bicho. Não é por esse São Paulo. Por nós, pelo bicho. Já sei que os caras lá não gostam muito de São Paulo. Joga por eles, cara. Toma, né? Pô, quer a maior empolgação, motivação que esses caras têm que é aqui, meu filho? Esses caras ganham muito dinheiro, vão jogar bola, né? Ó. Pelo amor de Deus, né? Mas se chegar semana que vem... Porque o trabalhador, já desculpa te cortar, o trabalhador tem que pagar R$400 pra entrar pra ver o jogo desses caras aí e pra ganhar um salário mínimo. Vocês deviam ter vergonha na cara, viu? Ticket médio, a gente estava olhando antes de começar aqui, R$390 a média do ingresso no Maracanã para assistir o primeiro jogo da final. E aí o recorde de renda, né? Só para não falar número errado, o Flamengo arrecadou com 60 mil pagantes R$26.343.300 no primeiro jogo da final. É o último grande... Esse dinheiro aí pagava a dívida do Jack praticamente. Como é que jogo, pode, né, cara? Um jogo. Um jogo. E aí a última grande, né, arrecadação do futebol brasileiro foi na final da Libertadores de 2013, Atlético Mineiro contra o Olímpia. Na ocasião, o Galo arrecadou 14 milhões. Então quase o dobro nesse jogo. E o São Paulo ainda espera ultrapassar no jogo de volta. O futebol faz Morumbi. tempo que deixou ser pro povão, né? Principalmente essas questões de decisões, né? Mudou mais nos últimos anos, acho que 2013, 14 para cá, a construção das arenas, Copa do Mundo, aquela coisa toda. Se a gente for já olhar, ficou mais caro o futebol, né? Vamos olhar agora de dentro do clube, no caso. Para você manter uma estrutura como é essa, com salários estrondosos aí, que é um absurdo que estão pagando para jogador de futebol, você é obrigado a cobrar de alguém, né? Claro que tem os patrocinadores, tá? Mas a conta precisa fechar, né? Os caras mandam o treinador embora toda hora. A gente acabou de falar, né? Mas o povão reclamou. O povão reclamou e reclama com razão, né, pô? Quem é que não quer participar de um jogo festivo, de uma final de Copa do Brasil, tá lá dentro do Maracanã, palco mundial do futebol? Muito dificilmente o cara que ganha o salário mínimo vai conseguir ver um jogo desse. É complicado. E a gente está lançando uma enquete aí para você responder nos nossos comentários. Você coloca lá: ganhando ou perdendo a Copa do Brasil, São Paulo deve ficar no comando do Flamengo? Galera, responde nos comentários aí, né? Galera, responde. Semana que vem a gente lê os comentários. Opinião do Charles. Pra mim... Ganhando ou perdendo? Se ele chegar semana que vem lá, o São Paulo virou o jogo, ganhou de 3-0, jogou muito no Morumbi, Flamengo campeão da Copa do Brasil. Fica São Paulo ou manda embora? Mas o ano tá terminando, né? O Flamengo corre o risco de, se não ganhar... O ganhar... contrato com o treinador vai até quando? Até o final do ano, né?
até final do ano... Mas corre o risco de ficar fora da Copa do Brasil também? Ele corre o risco Mas você acha que algum treinador... de ficar fora da Libertadores se ele não ganhar a Copa do Brasil. Mas se ele ganhar a Copa do Brasil, já Ele tem Libertadores. Tá garantido. Aí... Eu vou falar agora como já estive dentro do futebol. Vamos tirar todas as devidas proporções. Você tem que pensar num planejamento, certo? Para o ano que vem. Provavelmente você não vai querer continuar com o atual treinador. Quando é que você começa a trabalhar com o novo treinador? Tem que ser agora. Tá respondida a minha pergunta? Não? Tem que ser agora. É a minha opinião. Flamengo ganhando ou perdendo a Copa do Brasil, Sampaoli não tem mais clima para permanecer com o elenco que tá. E tem muitos jogadores do Flamengo que tem contrato ainda por mais 1 ano e meio, 2 anos aí no Flamengo. Sentaram no contrato. Então, aí vai manter um treinador que não tem relação com o elenco, ou que tá rachado com o elenco, é difícil. É muito difícil fazer essa gestão, e a gente sabe que o Flamengo tem dado cabeçadas aí, uma atrás da outra, na gestão do futebol. E ano que vem precisa ganhar, precisa dar uma resposta para o torcedor. Do outro lado, aí, o São Paulo tá tranquilo nessa brincadeira aí, né? São Paulo me lembra umas histórias assim de times que vêm há muito tempo sem ganhar título, né? Eu tive uma vez que o Joinville foi jogar... Joinville não, futsal da Embraco, na época. Foi anos 80 isso aí. Lá no final dos anos 80. Foi jogar no Rio de Janeiro e o Botafogo não ganhava há 13 anos o título. O Flamengo era o favorito. Eu estava lá no Maracanã. Quem ganhou o título? Botafogo. Entendeu? Então, sempre quando tem um time que vem com muita fome, muita sede para conquistar o título, como é o caso agora do São Paulo, você pode botar um pouquinho mais de favoritismo para ele. Apesar de ser o Flamengo. Eu posso estar aqui falando a maior bobagem do mundo, mas decisão é cabeça, tesão, né? Grupo. O Flamengo tá com isso, não? Não. Desses 3 que eu falei. Nem cabeça, nem grupo. E vontade, então, nenhuma. Mas aí eu já falo pro torcedor que gosta de gravar os trechinhos aqui. Mas, se o elenco do outro lado resolver falar, não, agora é com a gente, vamos nos unir e vamos pra cima. O pau vai pegar. Aí o equilíbrio pode acontecer. Vamos esperar para ver.